Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e essa é a nossa 10ª aula do módulo de Genética. Nós vamos falar nela sobre a segunda lei de Mendel, um assunto que eu tenho certeza que causa uma confusão enorme nas cabecinhas de vocês aí no ensino médio ou até no ensino superior, mas vocês vão ver que é bem simples de ser trabalhado e bem fácil de compreender o que Mendel quis dizer lá na sua segunda lei. Para vocês compreenderem bem esse assunto de segunda lei de Mendel, é importantíssimo, claro, que vocês tenham assistido a aula sobre a primeira lei de Mendel. Caso você não tenha assistido essa aula, eu vou deixar uma tag aqui em cima, você clica lá, assiste essa primeira aula. Se você ainda ficar com dificuldade, temos uma aula também sobre introdução à genética, que é importantíssimo que você assistir, que é a primeira aula desse módulo, e depois de vistas essas duas aulas, você está preparado com certeza para compreender esse assunto, beleza? Antes de começar a aulinha, vamos para um breve recado e eu já volto. Pessoas, eu gostaria de avisar vocês que existem 3 formas muito simples de você colaborar com o crescimento desse projeto. A primeira forma é você dando um like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevendo no canal. A segunda forma é você me acompanhando nas redes sociais, aqui no Facebook e no Instagram, assim você se manter atualizado naquilo que eu tenho publicado. E a terceira forma, e a mais importante, é de você compartilhar isso com seus amigos. Esses vídeos podem ser importantes para mais pessoas além de você. Eu conto com a colaboração de todos e vamos para a aula. Partiu a aula, então vamos nessa. O que seria essa segunda lei de Mendel, que também pode ser chamada de lei da segregação independente? Antes de entrar no conceito em si dessa segregação independente, você tem que notar o seguinte, ó. Para vocês que me acompanharam da primeira aula até a 9ª, que foi a aula anterior, você deve ter percebido que sempre a gente trabalhou uma característica genética por vez. Como assim, prof? A gente vê lá, por exemplo, o cara que tem a fenilcetonúria, ou o cara que tem o sangue do tipo O, ou a cor do cabelo, ou o fato da pessoa ser albina ou não. Muito bem, sempre a gente estava trabalhando uma característica por vez. O nanismo estar presente ou não estar presente, a polidactilia estar presente ou não. Pessoal, a partir dessa aula que a gente vai trabalhar agora, dessa segunda lei de Mendel, nós começamos a trabalhar com 2 ou mais características simultaneamente. E o que o Mendel percebeu? Que mais tarde a gente viu que haviam exceções. Ele percebeu que as características vão segregar de maneira independente. Como assim, prof? Imagine que aqui, ó, nós temos um indivíduo azão-azinho, por exemplo, por uma característica de albinismo, tá? Ele é azão-azinho. E ele também, essa mesma pessoa, ela é bezão-bezinho por uma característica de polidactilia. Ela, por a característica de ter mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. Muito bem. Esse indivíduo ele é azão-azinho para o albinismo, bezão-bezinho para a polidactilia. O que você está enxergando? Que a característica albinismo ela está em um par de cromossomos homólogos e a característica polidactilia está em outro par de cromossomos homólogos. Na hora que esse cara for produzir os seus gametas, eles vão se segregar de maneira independente. Quem vai se segregar? Os cromossomos. Esses cromossomos eles vão se separar de maneira independente. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, num gameta dele, num espermatozoide, for o cromossomo que contém o alelo azão, não necessariamente vai ter que ir o bezão junto. Como assim, professor? Eles podem ir de maneira independente. Pode ir lá no gameta da pessoa. Sabe que gameta é formado via meiose, né? Os indivíduos, na hora de produzirem os seus gametas, vão realizar uma meiose, isso tratando de animais. E aí a gente vai ter metade do número cromossômico do indivíduo como em si, né, do indivíduo que está fazendo os gametas. Então, na hora de produzir esses gametas, esse indivíduo ele pode mandar ou o alelo azão ou o alelo azinho. Então, vamos colocar aqui, ó, o alelo azão ou o azinho. E ele pode também mandar o bezão ou o bezinho, de maneira independente. Como assim? Dá uma olhada aqui no nosso coelho, tá? Imagine que por 2 características, que eu nem sei dizer quais são, a gente vai ter aqui, ó, um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Beleza. Na hora de fabricar os gametas, você tem que entender que eles podem se combinar de qualquer maneira possível. Só que é o seguinte, você sempre na hora de produzir um gameta, você vai pegar um alelo de um par e um outro alelo do outro par. O gameta não pode aparecer aqui tipo azão, azinho. Por que não, senhor? Não, cara, porque ele vai pegar ou o azão ou o azinho, ou o bezão ou o bezinho. Dá para sacar isso? Isso ocorre de maneira independente. Lá na frente a gente vai perceber
vamos estudar, melhor dizendo, uma situação em que a gente tem um linkage. Aí sim, né, nos genes ligados, como a gente chama, nós temos esses genes dentro de um mesmo cromossomo. Aí existe sim uma possibilidade de pegar o Azão e o Bzão junto, mas isso é para depois, tá? Como é que vai funcionar aqui no coelho? Você vai fazer um negócio parecido com a gente faz lá na matemática de propriedade distributiva, na hora de se multiplicar, sei lá, A mais B vezes C mais D. Como é que vai ser, ó? Vai ser o primeiro com o primeiro, flop, flop, ó, Azão com o Bzão, o primeiro do par com o primeiro do outro par. Então vamos colocar aqui, ó, Azão, Bzão para esse espermatozoide. Você achou que isso aqui eram balõezinhos, mas são espermatozoides, tá? Aí você vai botar o primeiro com o segundo, Azão com o Bzinho. Então bota lá. Azão, Bzinho. Aí você vai fazer também, ó, o segundo com o primeiro, Azinho com o Bzão e Azinho com o Bzinho, o segundo com o segundo. Entendeu? Aqui, ó, pessoal, a gente só tem 2 pares de alelos. A gente vai ver na próxima aula quando a gente tiver 3, 4, 5, tá? Então, quando a gente tiver 2, pra gente resumir um pouco, os gametas vão ficar distribuídos dessa forma aqui, ó. O primeiro com o primeiro, Azão, Azão. O primeiro com o segundo, Azão, Bzão, perdão. Azão, Bzinho. Aí, ó, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Entenderam? Esses são os gametas possíveis para esse indivíduo, que ele é um duplo heterozigoto, beleza? Agora vamos pensar um pouquinho lá no experimento do Mendel. Com o que o Mendel trabalhou? Com ervilhas, porque você sabe, né, elas tinham características fáceis de serem analisadas. E também se multiplicavam muito rápido, ele conseguia cruzá-las facilmente. Agora vamos pegar o seguinte, ó. Lá na primeira lei de Mendel, a gente tratou só da característica da cor da ervilha. Ou a ervilha era amarela, que tinha característica dominante, ou a ervilha era verde, que tinha característica recessiva. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com mais de uma característica. A questão da cor da ervilha e a questão da textura que essa ervilha tem. Se ela vai ser lisa ou se ela vai ser rugosa. Então, olha só, a ervilha, ela pode ser amarela ou verde. A característica amarela, pessoal, eu vou chamar de azão. Tá? Pode ser azão, azão ou azão, azinho. Por isso que eu botei um traço ali. A verde, ela pode ser o azinho, azinho. Beleza? Ah, professor, a minha prof lá na escola, ou meu prof na escola, disse que a ervilha verde é Vzinho, Vzinho, e a amarela é Vzão alguma coisa. Cara, tanto faz a letra que você vai usar, tá? Você sabe disso, você pode usar qualquer letra, beleza. Claro, às vezes para padronizar a gente acaba usando, sabe, a letra com a inicial da característica recessiva, isso para padronizar, mas aqui não é o caso. Então a ervilha que for de característica lisa, tá? A gente vai chamá-la de Bzão alguma coisa. E quando ela for rugosa, aí ela vai ser Bzinho, Bzinho. O que o Mendel fez? Assim como lá na primeira lei de Mendel, ele pegou e purificou as linhagens. A gente chamava de pura, mas hoje a gente chama de homozigoto. Então ele pegou uma ervilha amarela, lisa, homozigota. A linhagem pura, cara. Os pais lá iniciais, eles eram puros. O que o Mendel fez? Então ele pegou o indivíduo amarelo puro, se ele é amarelo puro ou homozigoto, ele tem que ser azão, azão. Concorda comigo? Porque amarelo é azão. Beleza, homozigoto, azão, azão. E a ervilha era lisa. Então, ó, Bzão, Bzão. Então ele pegou essa linhagem pura aqui e cruzou com ervilhas verdes e rugosas. O indivíduo verde é azinho, azinho, e o indivíduo rugoso é Bzinho, Bzinho. Muito bem. Pensem no seguinte, ó. Aqui eu tive que distribuir, ó. Azão com Bzão, azão com Bzinho, azinho com Bzão, azinho com Bzinho. Muito bem. Se eu fosse fazer essa mesma distribuição para essa ervilha amarela e lisa homozigota, ia ser o azão com o Bzão e só. Gente, só tem azão, só tem Bzão aqui. O único gameta que vai sair desse indivíduo só pode ser, não tem como ser diferente, é o azão, Bzão. Não tem como ser gameta diferente disso. Assim como, para essa ervilha verde rugosa, só pode ser azinho, Bzinho. Ele não tem algo além de azinho e Bzinho. Lembrando que na hora de produzir os gametas é sempre uma letra de cada par. Se a gente tivesse 3, 4, 5,
Pessoal, é uma letrinha de cada par que vai sempre. Aí você vai juntar, fazer esse cruzamento aqui. Daqui só sai azão, bezão, concorda comigo? E daqui só sai azinho, bezinho. Pô, se você juntar isso aqui, você vai ter um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Certo? Esses indivíduos aqui, ó, pessoal, deste cruzamento, são os pais. Esse indivíduo aqui que foi resultado desse cruzamento é o cara da F1, tá? Ele é o duplo heterozigoto, ou, como a gente também pode chamar, ó, duplo heterozigoto, a gente pode chamar ele de dihíbrido. O que é dihíbrido, professor? Ele é heterozigoto para as duas características. Então eu quero que você guarde uma coisinha na cabeça. Por favor, essa lei da segregação independente, essa segunda lei de Mendel, ela também aparece lá no vestibular como dihibridismo. Então vamos anotar aqui, ó. Dihibridismo. Certo? Muito bem. Lei da segregação independente ou dihibridismo, porque nós temos um indivíduo que é duplo heterozigoto ou dihíbrido. Por que a gente pode chamar de dihibridismo? Porque o cruzamento mais importante para nós dentro dessa segunda lei de Mendel é o F1 cruzado com o F1. É o dihíbrido cruzado com o dihíbrido. Agora vamos pensar o seguinte, ó, como é que nós vamos fazer esse cruzamento? Se eu cruzar esse indivíduo com ele mesmo, como é que vai fazer? Como é que a gente... Opa, a gente vai fazer esse quadradinho aqui, esse chiqueirão. Como é que a gente chama isso aqui? Diagrama de Pinet. Chama de chiqueirinho ou chiqueirão, né? Porque o chiqueirinho era lá na primeira lei de Mendel. Pessoal, ó, o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho vai produzir esses gametas aqui, ó. Que nem eu fiz com os coelhos, né? Ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Então ele vai produzir gameta azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Como é que nós vamos colocar isso no quadro? Acompanhe aqui com o prof, por favor. Ó, vou colocar os gametas numa outra cor para ficar destacado. Então o primeiro gameta, ele é azão, bezão, ó. Azão, bezão, pá. Azão, bezão. Azão, bezinho, flop. Azão, bezinho. Azinho, bezão. Azinho, bezão. E azinho, bezinho. Se o F1 ali, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, o dihíbrido vai cruzar com ele mesmo, você vai ter esses gametas disponíveis para o indivíduo e para o outro os mesmos. Azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Concorda comigo? Aí o que a gente vai ter como resultado disso tudo? Agora é só você juntar. Depois na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios e nós vamos fazer umas coisas diferentes. Você vai ver que a gente não precisa fazer esse quadro toda vez. Vai ver que a gente, muitas vezes, na maioria dos exercícios, fazer isso que vai ser uma perda de tempo. Mas eu preciso mostrar para vocês, então nós vamos fazer agora. Então bora lá, olha só. O que nós vamos botar nesse primeiro quadro? É só juntar o daqui com o daqui. Então vai ficar, ó, azão, azão, bezão, bezão. E aqui, prof, azão, azão, bezão, bezinho. E aqui, azão, azinho, bezão, bezão. Ó, tá? Às vezes eu vou ficando na frente, mas você tem que saber, tá? Então agora aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Se você olhar aqui, ó, nessa diagonal aqui, ó, pá, todo mundo vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. Então vamos colocar aqui, ó, pra gente não perder tempo. Azão, lá de cima, azinho, bezão lá de cima, bezinho aqui embaixo. Aí aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Sempre colocando, né, a característica dominante na frente, né, uma letra maiúscula na frente. Aí aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Também. Aqui é a diagonal dos heterozigotos. E aí, prof? Vamos pra cá, ó. Azão, azão, bezão, bezinho. E aqui, azão, azão, bezinho, bezinho. E aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho. Ótimo. E nessa linha, azão, azinho, bezão, bezão. E aqui, azinho, azinho, bezão, bezão. Opa. E lá, azinho, azinho, bezão, bezinho. E aqui, opa, azão, azinho, bezinho, bezinho. E aqui, azinho, azinho, bezão, bezinho. E no último,
Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ótimo! Cara, sabe o que eu recomendo? Você que está assistindo a aula, você parar, construir a tabela aqui, ó, e no seu caderno pausa o vídeo e vai fazendo, monta a tabela você, pelo menos uma vez, monta essa tabelinha inteira e guarda, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai tirar algumas conclusões importantes. Ah, mas eu sei fazer. Cara, é simples você fazer isso. Mas é legal você montar pelo menos uma vez lá no seu caderno pra você fixar isso na cabeça. Vai que chega uma hora vestibular, você se atrapalha, se embanana com isso. Tá? Parece muito simples, de fato é, mas a gente pode se enganar. Então agora nós vamos dar uma olhada em algumas coisas importantes. Aquilo que tem que ficar guardado para vocês dessa aula é esse quadrinho aqui, ó. E nesse cruzamento que a gente tem da F1 com a F1, a F2 vai ser esses caras que estão em azul aqui no meio. Esses são os caras que nasceram do cruzamento da F1 pela F1. Vamos colocar aqui, ó. F1 pela F1. Beleza? Esses indivíduos vão formar a chamada F2, a linhagem de filhos 2, claro, porque aqui eram os pais, ó, o amarelo liso com o verde rugoso, aí nasceu a F1, cruzou, pá, vai nascer F2. Agora guarde uma coisa importante. Lá na primeira lei de Mendel, vocês tinham uma proporção fenotípica para os indivíduos de 3 para 1. O que quer dizer isso? Quando você cruzava o cara azão, azinho com azão, azinho, você tinha 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Como é que vai ficar a proporção fenotípica dentro da segunda lei de Mendel? Vamos lá. O que eu representei aqui para vocês? Uma ervilha amarela e lisa. Então nós vamos encontrar dentro do quadro aqui de Pinet, né, no nosso chiqueirão, todos os indivíduos que forem amarelos e lisos. Amarelo são os caras que têm azão, lisos são os caras que têm bezão. Então eu vou circular eles aí, ó. Tem azão e tem bezão, é amarelo e liso, ó. Esse é, opa, esse também tem azão e tem bezão, esse também, ó. Aliás, todos dessa diagonal tem que ter, porque são todos iguais, né? Pá, azão e tem bezão. Muito bem. Todos esses são amarelos e lisos. Tem mais alguém? Olha pro quadro e me diz. Tem, né? Aqui, ó, tem azão e tem bezão também. Aqui não, né? Porque tem bezinho e bezinho, aqui também não. Aqui tem, ó. Beleza. Tem mais alguém que é azão e bezão? Não, né? Não? Então vamos contar quantos são. Amarelos e lisos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, pessoal, amarelos e lisos dentro da nossa proporção serão 9. Tá? Beleza. Agora, quantos serão amarelos e rugosos? Vamos lá. Amarelos e rugosos, ó. Amarelo tem que ter o azão, rugoso tem que ser bezinho, bezinho. Você vai fazer mais rápido que eu aí no seu caderno, tenho certeza. Faz aí. Esse. Esse aqui, ó, é azão e tem bezinho, bezinho. Ótimo. Quem mais? Esse não, né? Não tem azão e nem o bezinho, bezinho. Não tem azão nem o bezinho, bezinho. Esse aqui é, ó, amarelo e rugoso. Só esses. Então vamos colocar aqui, ó, amarelos e rugosos vão ser 1, 2, 3 indivíduos. Bota aí. 3. Beleza. Agora, verdes e lisos. Pô, para ser verde tem que ser azinho, azinho. Para ser liso tem que ter o bezão. Então vamos pegar o gizinho verde lá. Quem que é azinho, azinho e tem bezão? Esse camarada. Este, né? Esse camarada aqui também. E esse último aqui também. São 3 indivíduos também. 1, 2, 3. Vamos colocar eles aqui, ó. 3. Agora o último indivíduo. Verde e rugoso. Pô, verde e rugoso só tem esse camarada aqui. Vamos lá, ó. Ele é verde e ele é rugoso. Um único indivíduo. A proporção fenotípica esperada dentro da segunda lei de Mendel é de 9 para 3 para 3 para 1. Isso quer dizer o quê? Que no total, se você somar aqui, vai dar 16. No total desses 16 indivíduos, 9 vão ser amarelos e lisos, 3 vão ser amarelos e rugosos, outros 3 vão ser verdes e lisos e um só vai ser verde e rugoso. Dá para sacar?
Entendeu? Pessoal, essa é a primeira aula da segunda lei de Mendel. Eu tenho mais coisas importantes para tratar com vocês e a gente vai ver isso na próxima aula. Agora nós vamos fazer um exercício envolvendo isso aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para o exercício? Vamos para o nosso exercício. Olha o que eu trouxe para vocês, uma questão da UFSC. Para quem não conhece, a prova da Federal de Santa Catarina, normalmente ela apresenta questões de somatória. Essa questão em específico, ela tem gabarito aberto, o que faz a gente achar que a questão ficou mais difícil por causa disso, mas na verdade não é. Ao invés de ter que somar lá os itenzinhos que você considerou certo, você vai ter que colocar no cartão resposta o número de indivíduos que ele está perguntando ali como resposta para a questão. Parece ser difícil, mas não é. Você vai ver que com um pouquinho de lógica matemática, um pouquinho de lógica genética, você consegue resolver essa questão bem fácil e bem rápido também, o que é bem importante, né? Então vamos para a questão em si. Leiam aqui comigo na tela de vocês que eu vou lendo aqui no meu visor. No meu visor. Se vocês soubessem o que é o meu visor, vocês iam achar engraçado. Olha só. Em uma espécie de mamífero existe um par de genes situados em cromossomos autossômicos não homólogos. Vamos lá, vamos por partes. Um mamífero qualquer, que eu chamei de mamífero X, ele vai ter um par de genes. Um desses pares eu vou chamar de A, o outro eu vou chamar de B. Foi o nome que eu quis dar, tá? Você podia chamar do que você quisesse, beleza? Ele está falando ali que esses genes estão localizados em cromossomos autossômicos. E isso quer dizer o quê mesmo, professor? Se você assistiu a nossa primeira aula de introdução à genética, você já sabe que os cromossomos autossômicos são aqueles que não são sexuais. Não é cromossomo X, nem cromossomo Y. Beleza. E ele está falando que esses cromossomos são não homólogos, gente. Esses pares cromossômicos não são homólogos. Isso quer dizer o quê? Que o par A e o par B, eles não estão localizados no mesmo cromossomo, ou seja, não há ligação genética. Ligação genética, por favor, não se preocupe com isso agora, porque a gente vai ver lá no final. É um assunto chamado linkage, da lei de Morgan, a gente vai estudar depois. O que ele está querendo dizer com esse enunciado? Cara, isso é uma questão de segunda lei de Mendel, entendeu? Aí o que eu quero que você recorde, que eu sei que você sabe, na verdade. Olha só. Esse par de gene A, ele pode se manifestar de três formas diferentes. Você vai ter um indivíduo que ele é duplo dominante, né, homozigoto dominante, ele é azão, azão. Aí tem o cara que é homozigoto recessivo, é o azinho, azinho. E tem o heterozigoto, que vai ser azão, azinho. Não é verdade? Mesma coisa para o par B. Pode ser Bzão, Bzão, que a gente vai chamar de homozigoto dominante, pode ser Bzinho, Bzinho, homozigoto recessivo, e pode ser o heterozigoto, Bzão, Bzinho. Beleza, vamos continuar lendo ali. Deixa eu ver onde é que eu parei. Vamos lá. Cada um dos genes possui dois alelos com relação de dominância entre si. Oi, eu antecipei a parada, né? Ele está falando que existe dominância entre os alelos. Ó, então, nós temos um alelo azão que domina o alelo azinho. Temos um alelo bezão que domina um alelo bezinho. Continuando. Foi cruzado um indivíduo duplo homozigoto dominante com um duplo homozigoto recessivo, obtendo-se a geração F1. Olha só, foi cruzado um duplo homozigoto dominante. Se ele é duplo homozigoto dominante, gente, ele vai ser azão. Opa, esse X está meio falhado. Azão, azão, bezão, bezão. E cruzou com azinho, azinho, bezinho, bezinho. O duplo homozigoto recessivo. Ah, é, professor? Aham. Gente, se vocês recordam daquilo que a gente acabou de falar, isso foi o experimento do Mendel. O Mendel fez exatamente isso, tá? Ele cruzou um duplo dominante, homozigoto dominante, e um duplo homozigoto recessivo, beleza? Aí vamos dar uma olhada no seguinte, ó, vou passar até para lá. A partir desse cruzamento, a gente teve a formação da geração F1. Essa geração de pais, esses são os F1. Como é que vai ser esse F1, professor? Gente, olha só. Se o pai é azão, azão, bezão, bezão, só existe a possibilidade dele mandar a gameta azão, bezão. Concorda comigo? Ele só tem azão e ele só tem bezão. Mesma coisa ali aqui pra mamãe, ó. Só tem azinho e só tem bezinho. Se você tem azão desse lado e azinho desse lado, você vai ter F1 azão, azinho. Se você só tem bezão desse lado e bezinho desse lado, obrigatoriamente vai ter bezão, bezinho. Concordam comigo? Tá? Agora vamos voltar pro texto. Esta foi entrecruzada e obtiveram-se
352 descendentes. A F2, vamos colocar aqui, teve 300, quanto que foi? 352 descendentes. Beleza. Gente, olha o que ele está perguntando, ó. Marque no cartão resposta o número esperado desses descendentes que serão machos com o mesmo fenótipo de seus pais. Ô, gente, e aí? Alguém consegue chutar uma resposta? Alguém consegue responder rapidinho? Eu quero que você dê uma pausa agora no vídeo e tente fazer sozinho. E aí você diz pausa e vê se você acertou. Dá o pause aí. Agora vamos lá, eu vou passar para o lado de cá e vamos resolver esse negócio. O que o exercício está dizendo? Que você, através desses pais, gerou a geração F1. Tá? Essa geração F1 foi entrecruzada. Isso quer dizer que Azão, Azinho, Bezão, Bezinho foi cruzado com Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Foi entrecruzada. E isso gerou 352 descendentes. O que ele está perguntando? Vamos colocar aqui, ó, pergunta. Pá. Ele está dizendo assim, ó, quantos serão machos com fenótipo dos pais? Beleza? Vou até botar outra correção aqui, ó. Quantos serão machos com o fenótipo dos pais? Como é que a gente faz isso? A primeira maneira, pessoal, de você fazer é você fazer aquele chiqueirão que a gente fez durante a aula. Você vai fazer o cruzamento entre Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Aí você vai fazer aquele chiqueiro. Você vai ficar com 16 resultados possíveis. E você vai ver quantos daqueles têm o fenótipo dos pais. Vai pegar quantos dentro dos 16 são. Vai multiplicar por meio. Você obteve a resposta. Mas a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá? Espero que você entenda. No momento que você cruza, pessoal, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, você está fazendo a mesma coisa do que cruzar Azão, Azinho com Azão, Azinho e Bezão, Bezinho com Bezão, Bezinho, ok? Então vamos fazer o cruzamento aí, ó. Azão, Azinho com Azão, Azinho. O que vai dar nesse cruzamento? Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Concordam comigo? Beleza. E o que vai dar no outro cruzamento? Ó, Bezão, Bezinho cruzado com Bezão, Bezinho. Vai dar Bezão, 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 Bezinho, Bezão, Bezinho de novo e Bezinho, Bezinho. Espero que esteja aparecendo na tela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Apareceu, tá? Beleza, desculpe. Continuando então. Ele quer saber quantos vão ser machos com o fenótipo dos pais. Você fez esse cruzamento? Fez. Agora vamos pensar comigo. Quantos vão ter o fenótipo dos pais? Gente, fenótipo é a característica que se manifesta. Olha para esses pais aqui, ó. Não é esses pais aqui, ó. Isso aqui é a geração dos pais. A gente está falando dos pais dos 352 descendentes. Olha para esse pai aqui, ó. Esse cara, para o alelo A, ele é de fenótipo dominante ou recessivo? Diz para mim. Ele é de característica dominante, porque ele é Azão, Azinho, concorda comigo? Para a característica do par B, também ele é de característica dominante, Bezão, Bezinho. O que você vai fazer? Olha para cá. Deste primeiro cruzamento, quantos tem característica fenotípica dominante? Este e este. Não é verdade? É, né? Então vamos colocar desse lado de cá, ó. Serão 3 no total de 4. Para a característica A, beleza? Para a característica B, são esse e esse que vão ter característica dominante, que é igual ao do pai, beleza? São outros 3 quartos, não é verdade? Só que tem um detalhe, ele quer que sejam machos. Qual é a quantidade de machos sempre? Qual que é a porcentagem de nascer um indivíduo macho? É 50%, é 1 sobre 2, então 1 sobre 2. E aí, professor? E aí, cara, que você vai ter 352 descendentes no total. Multiplica
pelos 352. Qual que vai ser o resultado disso? Você vai fazer aí uma continha, né? Vamos aqui cortar esse 2 com os 352, você vai ter 176, concordam comigo? É isso aí, né? 176. E aí você vai ver que 4 vezes 4 é 16. Se você pegar aqui, ó, 16 e dividir 176 por 16, você vai ver que vai dar 11. Aí você vai ter 3 vezes 3 vezes 11. 3 vezes 3, 9, vezes 11, 99. 99 indivíduos. Pessoal, essa é a nossa resposta. O que ele perguntou? Quantos dos 352 descendentes serão machos e com os fenótipos dos pais? Qual que é o fenótipo desses pais aqui? Fenótipo dominante. Ele tem característica dominante. Mas eu não teria que colocar só o heterozigoto? Claro que não, porque ele não está pedindo genótipo dos pais, ele está pedindo fenótipo dos pais. Resposta 99. Professor, se eu fosse chutar, eu nunca ia colocar 99 no cartão resposta. Claro que não. Claro que não, você ia colocar qualquer coisa, né? Você ia pegar e chutar. E a chance de você acertar seria de 1%. Você podia botar de 00 até 99. A chance é muito pequena. Por isso que é legal você saber fazer os negócios, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês. Tendo alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. Eu conto com a colaboração de todo mundo para esse projeto crescer. Faço isso com muito carinho, com muita dedicação e tamo junto. Na próxima aula a gente se vê. Um grande abraço. Tchau.